Amém. Então, vejam, meus queridos irmãos, que esse trecho do capítulo 2 inicial é, na verdade, a conclusão do que ele vinha falando no capítulo 1. O que nós vimos no domingo passado foi a relação da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Nós vimos que os judeus, eles tinham, os hebreus, uma afeição muito grande pelos anjos, e eles receberam anjos, e muitos dos patriarcas, né, tiveram essa experiência com os anjos, mas o autor aos hebreus quer mostrar exatamente que os anjos eram ministros, eram servos, eram mensageiros da parte de Deus, e Jesus, ele era o Filho de Deus. Jesus é Deus. Então, Cristo é superior a todo e qualquer ser celestial. Os anjos sempre foram criaturas celestiais que estiveram a serviço do Senhor. No entanto, Jesus sempre foi o Deus eterno, junto com o Deus Pai e com o Espírito Santo. Jesus é uma das 3 pessoas da Trindade. Por isso, ele é Deus, ele é divino. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Criador. Os anjos não. Os anjos, eles serviam ao próprio Senhor Jesus, ao próprio Deus o Pai, ou ao próprio Espírito Santo de Deus. Os anjos são os servos do Senhor, são ministradores. Só que são seres celestiais, é verdade. Mas essa condição do anjo não os torna superior a Cristo, nem mesmo igual a ele. Jesus é superior. Aí ele, depois dele ter explicado isso e mostrado, né, essa superioridade de Cristo e que os anjos estavam a serviço dele, ele diz: por esta razão de ser Jesus o ser superior, ser Jesus o Deus eterno, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então vejam a advertência que é feita aqui aos hebreus, aos ouvintes, aos primeiros que receberam esta carta, é para que não haja com rejeição à palavra. Tenham cuidado, se apeguem à palavra e se apeguem com mais firmeza. Jamais se deixe de lado as verdades que vocês ouviram. Por que isso é importante? Porque é aquela máxima que eu sempre digo aqui e repito: o que firma um crente na igreja é a doutrina, é o ensino, é a palavra de Deus, que vai exatamente assegurar a quem ouve esta palavra a convicção de que ele de fato está sendo conduzido e levado àquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, eis a importância de estar apegado às verdades ouvidas. Que verdades são essas? O Evangelho, as boas novas de salvação, todo o ensino que Jesus trouxe a este mundo e que os apóstolos replicaram e continuaram a ensinar, e tem sido assim ao longo de toda a história da igreja. Toda a igreja fiel ao Senhor é a igreja que está exatamente pregando com fidelidade as verdades que foram ouvidas. No nosso caso, as verdades que estão escritas aqui, as Sagradas Escrituras. Naquele tempo eles não tinham, o Novo Testamento não estava escrito, estava em transição, estava exatamente a produção das cartas, né, sendo feitas e mandadas para as igrejas, e o que eles tinham de Bíblia era o Antigo Testamento, a Torá. Né? Então eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento, com suas promessas, com todas as coisas que haviam eles recebidos. No entanto, também eles tinham a experiência de terem ouvido a respeito da obra que o Espírito Santo estava fazendo na igreja e também a respeito do que Jesus mesmo fez. Então, esses irmãos ali do passado, eles receberam essas informações pelas pregações dos apóstolos. E ele diz então que nós devemos zelar por isso, para que se apegue à palavra, para que não nos desviemos jamais. Então vejam, há uma segurança
a quem está firmado na palavra. É uma segurança, é um escudo que vai proteger aquele que se apega à palavra de Deus. Do contrário, realmente a pessoa fica vulnerável a desviar-se. Por isso que existem realmente muitas pessoas que se diz desviadas da fé. Em razão de quê? Não se apegaram à palavra. E essa é uma realidade dita até pelo próprio Jesus em uma de suas parábolas. As parábolas do semeador, ela conta, diz lá que entre a primeira pessoa que de pronto rejeita a palavra e a última que recebe a palavra e é o verdadeiro convertido, existem dois tipos de pessoas que recebem a palavra até com alegria, mas os cuidados deste mundo e não se tem raiz, a pessoa não fica, não continua, desvia-se. Em razão de quê? De que elas não foram verdadeiramente convertidas. Elas até entendem, percebem a maravilha que é o Evangelho, se alegram até em ouvir a palavra de Deus, mas não são convertidas, porque não frutificam. Da parábola do semeador, só o último que deu frutos é o verdadeiro convertido. Os demais não, os que se desviaram, é porque não se apegaram à palavra. Até ouviram, mas não se apegaram à palavra. Então existe essa possibilidade, tanto sendo figurada nessa parábola do semeador, quanto essa pessoa que está sendo descrita nessa condição que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, que devemos estar apegados com mais firmeza à verdade ouvida, para que delas jamais nos desviemos. Isso é um alerta, é uma advertência. Cuidado, cristão, como é que você está vivendo a sua vida com relação à palavra? Você tem buscado essa palavra? Eu tenho insistido aqui regularmente, domingo após domingo, da importância que se tem de nós buscarmos a palavra, lermos a palavra, ouvirmos a palavra, porque é a verdade ouvida que vai nos trazer a firmeza, a segurança, a proteção, porque o mundo está aí com toda a sua artimanha, com todo o seu trabalho para desviar, para tirar o foco da mente das pessoas. Então, se a pessoa estiver no seu início da fé cristã e ela começar a dar ouvidos a essas coisas que o mundo, ela vai acabar cedendo e desvia-se. Para que ela tenha firmeza, ela precisa de fato continuar dando atenção às verdades ouvidas. E aí ele vai descrever o seguinte, versículo 2: se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, eles davam crédito às palavras que os anjos traziam, os hebreus, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Olha o alerta que ele está fazendo, olha a advertência. Preste atenção. Se, pois, as pessoas que deram ouvidos e tornou firme a palavra que os anjos falaram. Um exemplo. Quem foi que anunciou a Noé o dilúvio? Anjos, né? Veio falar com Noé e disse: olha, Noé, vai, constrói assim. Na época de Abraão e Ló, lembram? Anjos vieram ali e disse a Ló: olha, saia lá de Sodoma, de Gomorra, saia lá de Sodoma, não olhe para trás. Anjos vieram. E quem se tornou firme essa palavra por meio de anjos, e aí toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, a exemplo de Sodoma, né, de Gomorra, do dilúvio, né, com Noé. Então todo mundo que viu e ouviu a palavra, ela se tornou firme, ou seja, ela se cumpriu. A palavra que os anjos trouxeram se cumpriram. E quem não deu ouvidos à palavra recebeu o justo castigo. Pela desobediência receberam o justo castigo. Aí ele diz: ora, se foi assim com a palavra que os anjos trouxeram, como escaparemos nós
se negligenciarmos tão grande salvação. Então, os hebreus estavam negligenciando a palavra, estavam negligenciando a verdade, estavam negligenciando a boa palavra, a boa doutrina. E aí o autor aos Hebreus escreve dizendo para eles: olhe, atenção pessoal, irmãos, se os anjos que falaram e aconteceu lá com quem desobedeceu, imagine-se quem vai escapar, quem de nós vai escapar, se a gente porventura negligenciar tão grande salvação. Salvação esta que não foi anunciada pelos anjos, ele diz, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vejam, a salvação ela veio exatamente pelo Senhor Jesus, o superior Jesus, o Deus Jesus, Ele que veio anunciar a salvação. Então, como é que a gente vai escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação anunciada pelo próprio Senhor, pelo próprio Salvador Jesus? E ele diz, e essa salvação ela foi também confirmada ao longo de toda a história do mundo, da igreja, do povo de Deus, pelos que a ouviram. Exatamente, os discípulos, os apóstolos começaram a anunciar o evangelho, a salvação, para as pessoas, que é exatamente o que tem acontecido ao longo de toda a história da igreja. Os cristãos, eles estão aqui conscientes de que estão o que são, pela graça de Deus, porque Jesus veio ao mundo salvar homens e mulheres como nós, pecadores. Jesus deu a sua vida por nós. Esta é a salvação, e grande salvação. E foi confirmada isso pelos testemunhos dos apóstolos, por todos que ouviram a boa palavra, a boa doutrina, a palavra de Deus. E ele diz que isso aconteceu quando ainda foi dado testemunho, juntamente com eles, com os apóstolos, né? Foi dado testemunho, ou seja, além de eles pregarem a salvação, mostrarem o caminho de salvação e apontar para Cristo, eles também fizeram sinais, prodígios, vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, vontade do Senhor. Ou seja, tudo que foi necessário para ser feito, o Senhor Deus fez, para salvar o seu povo. Por isso que, ai daqueles que negligenciam esta salvação, ai daqueles que rejeitam as Sagradas Escrituras, que dizem que podem se salvar por qualquer outro meio, ai daqueles que acham que pode fazer algo para alcançar a graça de Deus pelas suas próprias mãos, pelas boas obras, pela religiosidade. Eu vou devoto de fulano, devoto de ciclano, vou buscar fazer por onde? Agradar a Deus por outros meios. Não resolve. Jesus é o único caminho, a única verdade, o único que é a vida. É só em Cristo mesmo, em mais ninguém. Então é perigoso quando alguém se esquece dessa verdade ou negligencia esta verdade. E é exatamente esse ponto que o autor aqui aos Hebreus está chamando a atenção para o perigo de se negligenciar a salvação, negligenciar a verdade, a palavra de Deus. Vocês não podem esquecer disso. A sua vida, da sua condição de vida, depende exatamente em que você está crendo. Qual é o objeto da sua fé? É o Jesus superior aos anjos? Ou é as coisas deste mundo? Ou é o seu próprio Deus, com D minúsculo, o Deus que a pessoa cria na sua imaginação, conforme descreveu lá o Salmo 115, aqueles Deus que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala,
tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não caminham. Esse Deus morto, que infelizmente muita gente está aí ovacionando, adorando, venerando, seja lá o que for, e faz aquela coisa toda, aquela devoção, e até se emocionam. São fulano, santa ciclana, faz isso, faz aquilo, vamos lá, devoção a ele. Coisa horrível, porque isso traz um juízo da parte de Deus. Quando alguém quer atribuir a quem quer que seja uma condição de Deus, que só é dada a Deus, essa pessoa está rejeitando o Deus vivo e verdadeiro, está rejeitando ao Senhor único que é Jesus e dizendo, não, eu tenho o meu próprio Deus. O meu próprio Deus. Então, essa é uma condição, infelizmente, da maioria das pessoas. Elas estão aí negligenciando. E ainda mais, por negligência delas, elas ainda fazem assim, criam uma barreira, né? E criam uma situação como se nós estivéssemos aqui interessados em criar um nós e eles, nós contra eles. Não é esse o objetivo. Não é nenhuma intenção de criar uma barreira social e dizer, não, eu não quero saber de conversa com fulano porque ele é um idólatra, digamos assim. Não, muito pelo contrário. Nós olhamos para estas pessoas e devemos olhar mesmo um olhar de compaixão e termos o despertar em nosso coração de ir até elas com simpatia, não é? Como faziam os irmãos lá da igreja primitiva, contava com a simpatia do povo, e falar desse Jesus, deste evangelho somente. Nem precisamos gastar o nosso tempo atacando a idolatria de quem quer que seja, não precisa. O que nós precisamos, irmãos, é apontar o caminho, a verdade e a vida. É mostrar que Jesus é superior a anjos e a todo e qualquer ídolo que possa existir nesse mundo. Fala de Cristo, fala de Jesus, porque somente pela pregação do Evangelho é que vem a fé ao coração do incrédulo. Nós que hoje estamos aqui na condição de salvos, estamos porque um dia ouvimos o Evangelho e cremos por ação do Espírito Santo de Deus. Nascemos de novo, somos regenerados. Então não podemos nós aqui negligenciar tão grande salvação. Nós não. A advertência vai exatamente para aqueles que estavam ali na convivência do povo de Deus, mas ao invés deles se apegarem à verdade, ao invés de eles se animarem com aquilo que eles acabaram de ouvir, com relação ao Evangelho, à salvação, não, eles estavam negligenciando, estavam como que extasiados, parados, sem entender o que estava acontecendo. Aí o autor de Hebreus escreve, irmãos, olha a advertência, vamos nos apegar, e com firmeza, às verdades ouvidas. É o que importa, é a verdade que você ouviu, é o Evangelho, a palavra de Deus, na sua simplicidade, mas também na sua profundidade, que tem o poder de salvar. Por isso que Paulo irrompeu lá, Romanos 1,16, eu não tenho vergonha deste Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de quem? De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para qualquer pessoa. É o poder que pode salvar, o Evangelho somente. Não é a religiosidade de alguém, aquela pessoa tão devota, ela vai para o céu porque ela faz a sua devoção correta, ela faz tudo o que é mandado fazer. Não é isso que salva. O que salva é a fé tão somente em Jesus, tão somente, pois só Jesus é Senhor e Salvador.
Não há outro. Não importa pelos quais sejamos salvos, não há nem acima no céu, nem embaixo na terra, outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser Jesus. Então, quando vem esse alerta, essa advertência àqueles que estavam ali a frequentar as sinagogas, né, e as reuniões dos cristãos, dos judeus, no tempo do autor aos Hebreus, havia sim um determinado grupo de pessoas que estavam negligenciando. E a gente vai ver isso mais à frente. Essa carta ela tem essa particularidade de apontar uma situação que a gente, talvez alguém pensasse que jamais ia ser possível, mas é possível porque as Escrituras falam de pessoas que vão desfrutar da verdade, que vão ser até abençoadas por causa da convivência nesse contexto, mas não são salvas, não são convertidas ainda. Por quê? Porque não basta só meramente ouvir a verdade, tem que apegar-se à verdade, a palavra tem que penetrar no coração e trazer mudança, conversão, transformação. Essa é a palavra-chave que muita gente às vezes esquece. Tem gente que acha assim, não, eu já me acostumei com o ambiente da igreja, acho legal, é muito bom, o convívio e tal, mas acontece como acontece lá na parábola do semeador. Até se anima, mas os cuidados deste mundo, as coisas que atraem, acaba seduzindo a pessoa, não vou mais não para a igreja, porque ela foi atraída pelas coisas do mundo, e aí ela negligencia. Então não chegou nem a ser alcançada pela transformação da graça de Deus, por isso está acontecendo isso, ela desviou-se da verdade. Mas esse desviar-se não é aqui, abrindo um parêntese aqui muito importante, explicando, isso não significa dizer que é possível que alguém perca a salvação, viu? Não é nesse sentido. Porque os outros textos da palavra mostram que essa condição é impossível, alguém perder a salvação. Ele está falando de alguém desviar-se da verdade, ou seja, está começando a ouvir, começando a entender, mas desvia-se, ou seja, não prossegue, não continua. E por que não continua? Porque não nasceu de novo. Nicodemos, ele foi a Jesus à noite, um homem altamente sábio, né? Era, digamos assim, o maior teólogo da sua época, Nicodemos, não Augusto Nicodemos, Nicodemos lá de João 3, teólogo da sua época. E aí um dos principais dos sacerdotes, dos fariseus, foi lá ter com Jesus. Olha para Jesus, o que é que Nicodemos disse? Mestre, isso que tu fazes mostra que o Senhor veio da parte de Deus. Então veja, Nicodemos reconheceu que Jesus vinha de Deus. Mas qual foi a reação de Jesus? Importa-vos nascer de novo. Nicodemos falou a verdade? Falou. Reconheceu corretamente? Reconheceu que Jesus era mestre e que vinha da parte de Deus. Mas não era suficiente. Para a sua salvação, ele precisava nascer de novo. Então, é essa realidade, irmãos, que eu quero que haja essa percepção. Muitas pessoas até admitem e creem e dizem, como muitos fazem, eu creio em Deus, Deus é o Pai de nós todos. Essas pessoas demonstram que têm essa fé, não é? Em Deus, mas essa fé em Deus é genuína, é verdadeira, trouxe o nascer de novo? Esse é o ponto. Se não nascer de novo, ainda que a pessoa reconheça que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, mas tem que nascer de novo, importa nascer de novo. Do contrário, não vai conseguir, não vai adentrar a glória eterna, não vai usufruir da bênção celestial, da vida eterna, não vai. Sem Jesus, sem a conversão, não vai, nada disso vai adiantar. Então, essa é a advertência que é feita a nós aqui
para que possamos de fato estar firmes na palavra e na verdade que vocês ouviram. Que a igreja continue nessa caminhada, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como nós vamos ver isso mais à frente aí em Hebreus capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque é essa condição, irmãos, que vai nos proteger e vai nos firmar para que não nos desviemos da verdade, para que continuemos a dar testemunho daquilo que o Senhor Deus tem feito no meu coração e no seu coração. Então nós louvamos a Deus pela sua palavra, louvamos a Deus por Ele nos trazer até aqui, em paz e segurança e na perseverança que devemos ter até a sua volta. E assim, confirmada essa condição, é o que diz lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que seja essa a realidade em nós, espiritualmente falando, de herdar a coroa da vida e não jamais sermos tomados por uma negligência e sermos assim afastados dos caminhos do Senhor. Que jamais isso venha acontecer conosco, mas que sirva de alerta para que cuidemos em manter a nossa fé firme naquele que é Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, e agradecidos, ó Deus, pela palavra que nos trouxe nesta manhã, advertindo aos crentes, aos cristãos, a respeito da importância de estar firme na palavra, do apego à palavra, não negligenciando, ó Deus, como muitos os fizeram no passado, pois esse autor aos Hebreus tem mostrado isso, o perigo que há quando se há negligência do viver a vida conforme o Senhor requer na sua palavra. Mas também nós descansamos em Ti, Senhor, e sabemos e cremos que o Senhor, quando opera em nossos corações, operou no tempo correto, no tempo que o Senhor quis, nos trouxe a salvação. E hoje podemos desfrutar dela. E que, portanto, ó Deus, sejamos despertados a continuar lutando, labutando pela fé que recebemos do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecidos somos, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.